Essa análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo no caderno 3 de conhecimento específico, focado no cargo de analista de advocacia da Alero. E o tema é um verdadeiro pilar do direito administrativo, né? Poderes administrativos e agentes públicos. Com certeza. A nossa missão aqui é ir além da simples leitura. É decodificar o que realmente importa. Mapear os conceitos, as decisões judiciais que, assim, mudaram o jogo e principalmente as armadilhas que a FGV adora preparar. Tudo com base no material do professor Lessa. Exato. E eu acho que a melhor forma de pensar nisso é a seguinte. A administração pública tem uma caixa de ferramentas para agir. Esses são os poderes. Certo, as ferramentas. E existem regras muito estritas para definir quem pode usar essas ferramentas e como. Aí entram os agentes públicos. Entendi. Então, hoje, a gente vai analisar tanto as ferramentas quanto, digamos, as regras para os operadores. É uma análise que conecta o que com o quem e o como. É exatamente o que a prova vai exigir. Ótima analogia. Então, vamos começar com as ferramentas. A primeira distinção que o pessoal sempre estuda é entre poder vinculado e poder discricionário. Isso. O vinculado é aquele em que o administrador é um mero aplicador da lei, né? Não tem margem de manobra. Exato. Cumprir os requisitos, o direito nasce. Uma licença de construção, por exemplo, simples assim. Perfeito. Já no poder discricionário, a lei abre uma janela de escolha. Ela diz, você pode fazer, mas deixa para o gestor decidir o melhor momento, a melhor forma. A conveniência e oportunidade. Isso, chamado mérito administrativo. Certo. Mas essa ideia de janela de escolha, sabe, sempre me pareceu um pouco perigosa. No mundo real, onde que termina a escolha técnica e começa o puro favorecimento político? Como é que um juiz, um promotor, pode diferenciar uma coisa da outra? Essa é a pergunta-chave. E a resposta é um sonoro não. A liberdade não é absoluta. É fundamental. E o professor Lessa sempre nos lembra disso. Não confundir discricionariedade com arbitrariedade. Certo. A escolha do gestor, ela é vigiada de perto, pelos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, claro, da finalidade pública. Quando o gestor usa essa margem para qualquer outra coisa que não seja o interesse público, ele cruza uma linha. Ele entra no território do abuso de poder. E esse abuso tem duas faces bem distintas, né? Exatamente. A primeira é o excesso de poder. Essa é até mais fácil de ver. Porque o agente não tinha competência. Isso. Ele simplesmente não tinha a caneta para assinar aquilo. Agiu fora da sua caixinha de competências. É um vício de competência. Entendi. A segunda é mais sutil e, por isso, mais perigosa. O desvio de poder ou de finalidade. Ah, essa me lembra de um professor que a descrevia como burocracia armada. Nossa, que ótima definição. O administrador usa todos os formulários, carimbos e justificativas legais corretas, mas a arma está apontada para o inimigo pessoal. É a definição perfeita. Pense num cenário clássico de prova. Um prefeito que remove um servidor, que é seu adversário político, para a repartição mais distante e sem estrutura da cidade. Sei. O ato de remoção, em tese, é legal, faz parte da competência dele. A justificativa oficial, necessidade do serviço. Mas a intenção real é outra. É outra. A intenção real, o motivo que está por trás do ato, é a perseguição. O ato é formalmente perfeito, mas a alma dele, a finalidade, está corrompida. Isso é desvio de poder. Claríssimo. Agora, vamos explorar as outras ferramentas. O poder hierárquico. Pense no poder hierárquico como o sistema operacional interno do governo. Ah, boa. Ele não é para o público. É sobre a cadeia de comando dentro da máquina. Um ministro dá uma ordem a um diretor que repassa a um gerente. Certo. É o que permite organizar, fiscalizar e, crucialmente, delegar uma tarefa, o famoso "você resolve isso"
Ô, avocá, deixa comigo, eu mesma resolvo. Sem isso, a administração seria um caos. E o poder disciplinar, qual é a grande sacada aqui? A palavra-chave é vínculo especial. Vínculo especial. Isso. A administração só usa o poder disciplinar contra quem tem uma relação jurídica específica com ela. Certo. A distinção clássica que sempre aparece em prova ajuda a entender. Uma multa de trânsito é poder de polícia, porque se aplica a qualquer um de nós, um vínculo geral. Aham. Agora, uma suspensão aplicada a um servidor que cometeu uma falta, aí sim, é poder disciplinar. A diferença é aquele contrato, aquele vínculo de trabalho que existe com o servidor e não com um motorista aleatório na rua. Faz todo sentido. Seguindo, temos o poder regulamentar, a capacidade do chefe do executivo de editar decretos. E aqui tem um terreno minado para os candidatos, né? Com certeza. De um lado, temos o decreto de execução, que só detalha uma lei que já existe para garantir que ela seja aplicada direitinho. Ok. Mas o perigo mora no chamado decreto autônomo, previsto lá no artigo 84 da Constituição. Certo. Ele pode, por si só, extinguir cargos públicos vagos e organizar a administração pública. Mas é nessa parte de organizar a administração que a FGV monta a armadilha, não é? Lembro de uma questão sobre um governador que cria novos órgãos por decreto. Exatamente aí. E a resposta é que ele não pode. A Constituição é taxativa. O decreto autônomo pode organizar a administração, desde que não aumente despesa, nem crie ou extinga órgãos. Ah, então criar órgãos precisa de lei. Exige lei, aprovada pelo Legislativo. É uma questão de respeito à separação dos poderes, ao controle orçamentário. A FGV adora testar essa literalidade. Chegamos então ao queridinho da FGV, o poder de polícia. Esse mesmo. O conceito todo mundo conhece. O Estado limitando nossa liberdade individual em nome do bem-estar coletivo. Isso. E seus atributos clássicos que a gente memoriza com o mnemônico DAC. Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Certo. Mas e ponto que realmente tem tirado o sono dos candidatos e que o material do professor Lessa explora com maestria é a delegação desse poder. Sim, por décadas a ideia de uma empresa privada aplicando uma multa de trânsito parecia uma heresia jurídica. Era visto como um poder indelegável do Estado. Era o dogma. Mas o Supremo Tribunal Federal, numa decisão histórica, o tema 532, redesenhou completamente essa linha. Foi uma virada de chave, né? Total. O STF disse em resumo, olha, em situações muito específicas e controladas, a eficiência na prestação do serviço público importa. Isso abriu a porta para que empresas estatais, como a BH Trans em Belo Horizonte, O caso famoso. pudessem não apenas fiscalizar, mas efetivamente aplicar a sanção. A multa é uma mudança gigantesca da teoria para a prática. Mas não é uma porta aberta para qualquer empresa. Existem condições bem restritas, certo? Certíssimas. São 3 travas de segurança cumulativas. Primeiro, tem que ser uma estatal que preste serviço público com exclusividade. Ok, exclusividade. Segundo, em regime não concorrencial. E terceiro, com capital majoritariamente público. Entendi. O recado do STF é: podemos delegar, mas o controle final e a natureza pública da atividade têm que ser preservadas. E tem uma fase que não pode ser delegada de jeito nenhum. Exato. Um alerta final importantíssimo. A primeira fase do ciclo de polícia, a de criar a lei, a ordem, essa nunca, jamais pode ser delegada. Legislar é só com o Estado. Perfeito. Então a gente já viu essa caixa de ferramentas poderosa que a administração tem. Mas essas ferramentas não funcionam sozinhas. Não mesmo. Isso nos leva a uma questão fundamental. Quem são as pessoas que podem manejar esses poderes e quais são as regras do jogo para elas? Exato. Essa é a transição perfeita. Saímos dos instrumentos para falar dos instrumentistas. Gostei. A Constituição estabelece um regime jurídico extremamente detalhado para os agentes públicos. O material nos dá aquele panorama completo.
agentes políticos, servidores estatutários, empregados públicos, temporários. E até os particulares em colaboração, como mesários e jurados. Isso, mas o coração do que a FGV cobra está nas regras constitucionais. E um dos temas mais espinhosos é a acumulação de cargos. A regra é proibir, mas as exceções sempre geram dúvida. Sempre. 2 cargos de professor, 2 de profissional de saúde ou 1 de professor com outro técnico ou científico. E é nesse técnico ou científico que o perigo se esconde. O que exatamente é um cargo técnico? Pois é, tenho que confessar que essa distinção me parece um pouco nebulosa, quase elitista. Como assim? Quer dizer que uma pessoa com formação em administração, que gerencia um setor de logística complexíssimo no governo, não é técnica, mas o engenheiro que faz cálculos de rotina, sim. Parece difícil de defender. Sua provocação é excelente porque toca no cerne da interpretação dos tribunais. Certo. A jurisprudência, e é isso que a prova vai cobrar, adotou um conceito bem restrito. Não basta ter nível superior. Não basta. O cargo técnico ou científico é aquele que exige um conhecimento específico, uma habilitação profissional para ser exercido. Um médico, um contador, um arquiteto. Um cargo de analista administrativo, de natureza mais genérica, burocrática, mesmo sendo de nível superior, fica de fora da exceção. É uma distinção dura, eu concordo, mas é a que vale para a prova. Ok, então para acumular o cargo tem que ser técnico de carteirinha. Agora vamos conectar isso com outra dor de cabeça. O teto remuneratório. Como ele funciona para quem acumula cargos legalmente. Aqui está uma das informações mais valiosas do caderno. A intuição nos levaria a somar os 2 salários e cortar o que passar do teto, certo? Espere aí. Deixa eu ver se eu entendi. Se um médico trabalha em 2 hospitais públicos diferentes e ganha um salário alto em cada um, o governo não pode somar os 2 para aplicar o teto? Tem que olhar cada um separadamente. Exatamente isso. Nossa, isso parece uma brecha enorme que eu aposto que a maioria das pessoas, eu incluso, erraria na prova. E não é uma brecha, é a regra consolidada pelo STF nos temas 377 e 384. Incrível. O teto incide isoladamente sobre cada um dos vínculos. Não se somam as remunerações. Cada cargo, um teto. Saber disso pode ser a diferença entre a aprovação e a reprovação. Anotado. E claro, lembrando que verbas indenizatórias como diárias e auxílio alimentação não entram nesse cálculo. Uau, anotado. E sobre a estabilidade, o servidor estável pode perder o cargo? Pode, e é crucial saber as hipóteses. Após 3 anos e avaliação de desempenho, vem a estabilidade. Mas ela não é um escudo absoluto. Não é para sempre. Não. O servidor estável perde o cargo em 4 situações: sentença judicial definitiva, processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, certo, avaliação periódica de desempenho insuficiente, que ainda precisa de lei para regulamentar, ou para corte de gastos com pessoal nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. E quando a demissão é ilegal e o servidor consegue voltar, o nome disso é reintegração, né? Isso. Ele volta e recebe tudo o que perdeu. É como se o Estado estivesse desfazendo uma injustiça. Perfeitamente colocado. E falando em situações específicas, e os contratos temporários que são prorrogados ilegalmente, ano após ano, isso gera algum direito à estabilidade? A lógica diria que sim, né? Como uma punição ao mau gestor. Pois é, mas o STF no tema 551 diz que não. A prorrogação ilegal de um contrato temporário não transforma em um cargo efetivo. Então qual a consequência? A porta de entrada para um cargo efetivo é uma só: concurso público. O que essa irregularidade gera para o trabalhador é o direito de receber os saldos de salário e, atenção, os depósitos do FGTS do período. Nada mais. Entendi. Para fechar, e o direito de greve? A regra geral é que o servidor tem direito de greve nos termos de lei específica, mas o ponto crucial que o material destaca é a vedação absoluta desse direito para as carreiras de segurança pública. Ah, isso é importante. Policiais civis, militares, federais, bombeiros, todos eles,
Segundo o STF no tema 541, não podem fazer greve. A justificativa é a essencialidade e a natureza crítica desses serviços. Fizemos uma viagem completa. Se a gente tivesse que escolher os 2 pontos mais quentes deste caderno para uma revisão final na véspera da prova, quais seriam? Sem piscar. Primeiro, poder de polícia, com foco total no tema 532 do STF, entender as condições para a delegação da sanção às estatais. Certo, tema 532. E o segundo? Segundo, as regras de acumulação de cargos e teto remuneratório, especialmente a aplicação isolada do teto em cada vínculo. Dominar esses 2 temas é garantir pontos que fazem toda a diferença. Concordo plenamente. E para encerrar, quero trazer a frase que finaliza o material do professor Lessa, que serve de lema para essa jornada. A disciplina é a mãe do sucesso. Perfeita. Ela se encaixa perfeitamente na necessidade de um estudo focado e estratégico como este que a gente propõe. E eu gostaria de deixar uma reflexão final. A decisão do STF no tema 532 abriu uma porta importante para a eficiência administrativa. A questão que fica no ar é: qual o limite para que a atuação de uma entidade privada, mesmo estatal, com poder de polícia, não perca de vista seu fim principal, que é o interesse público, e não se transforme numa mera máquina de arrecadação? É algo para se pensar. Exato. Uma provocação excelente. E fica a pergunta para quem nos acompanha. Existe algum tema específico dos cadernos do professor Lessa que deveria ser o foco da nossa próxima análise? Deixe nos comentários. Análise produzida a partir do conteúdo do projeto A Ler o Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou nos estudos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, a plataforma avisa imediatamente assim que a próxima análise for liberada. Até a próxima